sem babá, elas vão acordar cedo e eu é que vou ter que tomar conta. Não deixo não, só dorme depois de meia-noite. Bom, então não vai ter jeito de ir para a pracinha com uma criança que vai às 7h30, 8h. E aí a gente entra no outro tema. A criança tem necessidade de movimento. Ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa subir, descer, pular, cantar, gritar, rodar. Isso faz parte. Ela precisa brincar com o próprio corpo, usando o próprio corpo, porque isso é uma forma de desenvolver uma personalidade, de desenvolver a inteligência, de vir morar no corpo que ela ganhou e do qual ela ainda não tem muito domínio. São essas brincadeiras, especialmente ao ar livre, que vão ajudá-la a morar no próprio corpo, a construir, a conhecer esse corpo e, de quebra, a desenvolver a inteligência. E a criança precisa de brincar, fazer jogos sem regras, se ela é muito pequenininha, jogos com o próprio corpo, jogos com coisas do dia a dia. Vocês já repararam como criança adora uma panela? Faz um barulhão danado, não é? Eu dava sempre de presente de aniversário para meninos pequenininhos tambor. Mas quando eu parei de achar tambor de lata, eu parei de dar, porque tambor de plástico não tem graça, não faz barulho. E é preciso que a criança conviva com essas coisas, as mais simples, esses brinquedos, o brinquedo com o qual a criança brinca, e não um brinquedo que a criança assiste funcionar por si. E depois, maiorzinha, jogos com regras, né? A gente até pode mudar as regras, mas tem que combinar antes. Não vale mudar regra no meio do jogo. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Privar uma criança dessas coisas é uma violência contra ela, é um impedimento do seu desenvolvimento normal, saudável. E por último, uma criança precisa ter um tempo sem fazer nada, um tempo de tédio ou um tempo para o ócio criativo. Essa é uma teoria de um italiano, né? O ócio criativo. Um tempo em que ela não tenha nada para fazer e aí ela invente. Porque inventar, criar, também é fundamental para desenvolver a inteligência, a autoestima. E às vezes a gente acha que uma criança não é capaz de criar, mas toda criança é. Eu tenho a memória de uma experiência linda que eu vivi nos anos que eu trabalhei na APAE. Um menino, já maiorzinho, mas com uma capacidade intelectual bem comprometida, uma microcefalia, uma cabecinha pequenininha, que fala muito mal e que é meu amigo até hoje. Eles ganharam numa festa uma bola de soprar, várias bolas de soprar, e uma cobrinha, que não é aquela língua de sogra não, ela é uma cobrinha, ela não encolhe não, mas ela é toda onduladinha e ela tem um lugar para que você sopra e a cabeça da cobra tem a língua e é um apito. Então você sopra, a língua da cobra mexe e faz o barulho do apito. Esse menino, comprometido intelectualmente de maneira significativa, inventou uma brincadeira que eu morri de rir. E olha, faz 30 anos e eu ainda me lembro. A bola estava cheia, a bola de soprar estava cheia, ele amarrou a cobrinha na ponta da bola e soltou. Então a bola ia rodando, né, saindo o ar, rodando, apitando e rodando. Olha, gente, eu ri tanto, eu achei uma ideia tão boa. Uma criança com uma lesão, com um comprometimento sério, inventou uma brincadeira. Então, dê a ela a oportunidade que até uma criança com limites vai inventar, vai criar uma brincadeira. É preciso um espaço de tédio, um espaço sem ter o que fazer para ela inventar o que fazer. Isso é fundamental. Um detalhe muito importante. Nós temos a ideia pré-concebida de que só nas classes mais pobres é que há violência contra a criança. Infelizmente, não é verdade. Talvez a gente encontre mais modelos, mais exemplos de violência física,
Mas eu ainda afirmo para vocês, mesmo a violência física não é exclusiva das classes mais pobres, das famílias menos estruturadas do ponto de vista material. Não é, infelizmente não é. Eu tenho uma longa experiência, trabalhei 9 anos numa escola de classe média alta. E vocês não imaginam o que tinha de garrafinha mofada levando a merenda da criança, o que tinha de criança que levava sistematicamente de merenda coisas que ela não comia, o que tinha de criança que ia para a escola sem tomar um banhozinho, que ia para a escola às vezes arrumada demais, enfeitada demais e com a ordem de não poder sujar, não pode sujar o sapato, não pode suar porque não vai lavar o cabelo de novo, não pode sujar a roupa porque não pode lavar a roupa todo dia. O que é isso senão uma violência? Não é? Então a gente precisa pensar nisso e a gente precisa encontrar caminhos, saídas. Quais são os caminhos? Quais são as saídas? Não é tão difícil assim. A minha dica é: pais, lembrem-se da sua própria infância. Façam as pazes com a sua própria infância. Tratem suas crianças, seus pré-adolescentes, seus adolescentes também, como você gostaria de ter sido tratado. Se você não está conseguindo fazer isso, peça ajuda, procure ajuda, porque isso é muito importante. Isso é fundamental. E isso é o que a gente espera que a gente possa fazer pelas crianças, pelos adolescentes. Como eu disse para vocês, já trabalhei muito tempo, são 37 anos de profissão, e numa fase da minha vida eu fui professora. Eu dei aula no curso magistério e dei aula no estudos adicionais para a deficiência mental. Todas as minhas alunas e todos os jovens psicólogos a quem eu dei uma supervisão de trabalho e que iam trabalhar com crianças, tiveram como primeira tarefa ler um livro maravilhoso, chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Dr. Janusz Korczak. A vida desse homem é admirável e esse livro não é uma receita de bolo, não fala com você que você tem que educar o seu filho assim ou assado. Faz você voltar a ser criança e faz você se colocar no lugar do seu filho. Eu costumo dizer que esse é um livro de sensibilização. E fica a dica para você, leia esse livro. Quando eu já comprei 3 vezes e não tenho, porque eu empresto e ele não volta. Quando eu comprei, ele era da Sumos Editorial. Se você quiser procurar, faça isso, acho que você não vai se arrepender. Quando Eu Voltar a Ser Criança. Bom, esse foi o nosso Quer Saber de hoje. Siga-nos no Facebook, no Instagram e se inscreva para participar do nosso canal no YouTube. Quer saber? A gente volta a conversar depois.